Boa noite, meus caros irmãos da Igreja Cristo Rei Filadélfia. Que privilégio ter sido novamente convidado pelo seu pastor, pelos seus pastores, para poder estar aqui hoje à noite e compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Para mim é uma grande alegria, embora eu não possa estar aí fisicamente, mas pela graça de Deus, através da tecnologia, através dessa bênção que Deus nos deu, usar este recurso. E mesmo à distância, nós estarmos juntos, separados, mas juntos no corpo de Cristo. A igreja nem toda presente, muitos templos ainda fechados, mas ao mesmo tempo uma igreja viva, uma igreja aberta, uma igreja alegre na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de hoje como igreja, nós, a Igreja Cristo Rei na Filadélfia, poder estar reunindo ao redor da sua palavra. Estamos reunidos na tua presença. Estamos reunidos para juntos ouvirmos o teu evangelho, para juntos sermos confrontados pelo poder do seu evangelho, para juntos sermos curados pelo poder que há na sua palavra, para que nós todos juntos, famílias reunidas, casais reunidos, ou mesmo indivíduos que nesse momento estão acompanhando o culto sozinhos. Dá-nos a graça. Derrama, Senhor Deus, sobre todos a unção do Teu Espírito Santo. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar todos os irmãos a juntos comigo abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21, começando no verso 15. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 21, começando no versículo 15 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E então Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E então Simão Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 21, ele é um desdobramento da primeira parte do capítulo 21 do Evangelho de João. Se lemos do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos encontrar a seguinte narrativa. Jesus havia sido crucificado, morto, sepultado, e no domingo ele havia ressuscitado. Lembrem-se que apesar de muitos discípulos, ou de todos os discípulos, terem andado próximo de Jesus, ter ouvido Jesus muitas vezes dizer que lhe importava morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele usou, por exemplo, o templo. Esse templo será destruído, em 3 dias será reconstruído. Jesus disse por várias vezes que ele voltaria para o Pai. Os discípulos, os apóstolos, os demais discípulos ouviram isso de Jesus. Mas no momento da solidão, no momento de perda, no momento de dor, eles se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados. Embora Jesus, na sua ressurreição, tenha aparecido no domingo aos discípulos, aos apóstolos, numa das casas em Jerusalém, estavam todos presentes, exceto Judas Iscariotes, que já havia suicidado, e também Tomé, que não estava presente.
No domingo seguinte, Jesus voltou a aparecer e Tomé lá estava. Ele que havia dito na semana anterior que não acreditaria na ressurreição de Jesus, a menos que ele lhe tocasse as feridas, a menos que ele conversasse com Jesus, a menos que ele tocasse ao lado. Lembra que um dos soldados cortou com uma lança ao lado de Jesus? Tomé diz que a menos que ele visse e tocasse, ele não acreditaria em Jesus. No domingo seguinte, quando Jesus aparece aos apóstolos, ele estava lá presente, e então quando houve aquela conversa profunda, e Tomé disse que ele não precisaria tocar, porque ele havia crido, ele havia visto, ele havia crido, e Jesus então lhe disse que mais bem-aventurado eram aqueles que, ao contrário de Tomé, que precisou ver para crer, bem-aventurados seriam aqueles futuros que não viram, mas creriam. E agora, então, esses apóstolos, à semelhança daqueles dois no domingo da ressurreição, que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, e estavam desiludidos. E então, quando aparece um estranho para eles, porque nós sabemos que era o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus assim o diz, mas eles imaginando estarem conversando com um estranho, e esse estranho então se pôs ao lado deles. Sobre o que vocês estão conversando? E aí os dois deram sabão em Jesus. Uai, ainda falou dessa maneira. Uai, só o Senhor, só você que não está sabendo dos últimos acontecimentos. Onde é que você estava? Você estava em Marte? É claro que são palavras minhas, né? Mas só o Senhor que não está sabendo dos últimos acontecimentos. Então eles contaram toda a história de Jesus e eles terminam aquela primeira narrativa, aquela primeira conversa com Jesus, dizendo, e agora? Ele já foi morto, hoje já é domingo, e nós estamos voltando para casa. Vamos voltar para o que nós estamos fazendo. Acabou. Agora nós somos cada um voltando para a nossa casa. Era esse mesmo sentimento que Pedro, numa conversa com os demais apóstolos, disse, o que nós vamos fazer agora? Jesus sumiu. Quer dizer, ele apareceu no dia da ressurreição, apareceu a semana seguinte, e antes de completar os 40 dias, que foi o tempo que ele subiu aos céus, conforme a narrativa do livro de Atos, no capítulo 1, Jesus ficou sumido dos apóstolos, embora nós sabemos que ele estava aparecendo a muitos. Então, vamos voltar. O que nós vamos fazer agora? O que será de nós? O que nós temos para fazer? Então, resolveram o seguinte, bom, então agora vamos voltar ao que a gente fazia antes. Voltaram para a Galileia e foram pescar. É o que eles sabiam fazer. Eles estavam tão esmurecidos, eles estavam tão entristecidos com os últimos acontecimentos, que talvez naquele momento passou-se como acabou. Então, vamos voltar ao que nós estávamos fazendo. E então eles voltaram. E lá na Galileia eles estavam em algum lugar, eles que tinham sido excelentes pescadores, mas naquele momento estavam cabisbaixos, estavam desanimados, estavam como que anestesiados, com tanta tristeza, com tantas coisas que haviam passado, a cabeça ainda não havia processado tudo aquilo, ainda não havia caído a ficha, não havia clicado na cabeça deles os últimos acontecimentos, e eles de repente, sentados lá na beira da praia, eu imagino que a agonia foi tão grande no coração deles, parecia que faltava ar para respirar, afinal era uma tristeza misturada com um sentimento, ainda que não fosse verdadeiro, mas este era o sentimento deles, e nós não podemos acusá-los, porque este sentimento que tantas vezes também vem sobre mim, e provavelmente vem sobre você, nos momentos de grandes tristezas, nos momentos de grandes chateações, nos momentos de grandes aflições. Vem um sentimento que parece faltar o ar, e aquilo parece que a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão a gente vai ficar afogado nas nossas próprias tristezas, a nossa cabeça vai explodir, porque os pensamentos não param. E de repente, Pedro, como que já não aguentando mais aquela situação, diz, vou pescar, não aguento mais, vou pescar. E os demais apóstolos, nós vamos com você. E aí que acontece aquela história que você conhece perfeitamente, e se não se lembra, depois, ao final deste culto, você poderá ler os versículos 1 a 14, é quando aquele encontro com Jesus,
né, da segunda pesca maravilhosa, onde Jesus estava na beira da praia, eles pescaram, pegaram 153 grandes peixes, que as redes quase se arrebentaram, e Jesus então o encontra na beira da praia e conversa com eles. Bom, essa é a primeira parte do Evangelho de João, capítulo 21. E agora, depois de uma longa conversa com os apóstolos, Jesus se volta para Pedro. Não que Pedro fosse o apóstolo predileto, mas naquele momento, conforme nós vamos discorrer agora, naquele momento, Pedro era o que mais precisava da atenção de Jesus. Pedro tinha feridas abertas e naquele momento precisava de uma atenção maior de Jesus, pois ele precisava curar para que aquilo cicatrizasse, para que aquilo sarasse, a fim de que Pedro continuasse a sua vida de coragem, de intrepidez, servindo a Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 19, ele tem muitas interpretações, perfeitamente de acordo com a palavra de Deus. Eu vou levantar duas melhores interpretações desse texto, e nós vamos ver que ambas têm ensino a nos dar, e é baseado nisso que a gente vai falar nesse momento. A primeira interpretação que a gente vê nesse texto é que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava por 3 vezes. Foi a oportunidade que Jesus deu a Pedro dele se redimir para cada vez que o negou lá perante o Sinédrio, durante aquele falso julgamento. Portanto, quando mandaram prender Jesus, o julgamento de Jesus já tinha sido feito. O que precisava fazer ali era apenas a legalidade da crucificação, para que justificasse a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus já o havia avisado antes. Pedro, antes que o galo cante a segunda vez, você me negará 3 vezes. E foi o que de fato aconteceu. Portanto, Jesus deu a ele a oportunidade de redimir-se das 3 negações que Pedro deu em relação a Jesus. Portanto, Jesus, ele dá essa oportunidade a Pedro de se redimir. Quando Jesus, ele faz isso com Pedro, a Bíblia está mostrando que Jesus, no meio do todo, no meio de tantas pessoas que estavam também passando por desânimo, também chorando suas dores, também sem saber o que fazer, incertos quanto ao futuro, Deus, ele viu, através de Jesus Cristo, a particularidade de Pedro. Ele viu que no meio de tantos que sofriam naquele momento, tantos que precisavam de ânimo, ele viu em particular Pedro. Pedro precisava ser curado. E isso me ensina na palavra de Deus. Você não é apenas mais um entre os membros da igreja. Você não é mais um entre a totalidade dos cristãos. Você não é mais um apenas nessa grande população terrestre que hoje é estimada em cerca de 7,5 bilhões de pessoas na face da Terra. É o que se estima. Mas nessa população de 7,5 bilhões de pessoas, você não é apenas mais um. Deus, quando olha para a sua vida, Deus, quando olha para a sua dor, Deus, quando olha para a sua aflição, Deus, quando olha a sua dificuldade, Ele está vendo você. Ele não está vendo apenas mais um. Ele não está vendo um entre tantos que estão sofrendo. Ele não está vendo um entre tantos que estão sem esperança. Ele não está vendo um entre tantos que estão passando por doenças, ou uma série de outras situações. Ele vê você. E quando o Senhor Deus, ele vem até você, ele não te trata no atacado, em outras palavras, ele não te trata com um remédio que é igual para todos. Ele vem aos seus cuidados. E quando o Senhor Jesus chegou a Pedro e ele conversa naquela conversa que foi curta em termo
de espaço de tempo, mas foi uma longa conversa, porque naquele momento Pedro estava sendo tratado. A sua ferida estava sendo cuidada. Naquele momento, a sua dor estava sendo tirada. A sua aflição estava sendo tirada. Aquele abafo que ele estava sentindo sem poder respirar estava sendo desabafado. Aquela correria, aquela agitação da sua mente, naquele momento estava sendo acalmado. O Senhor Jesus viu ali um homem com grandes possibilidades, que já tinha mostrado isso no passado, um homem que tinha desejo ardente de continuar servindo a Jesus, mas que os cuidados o havia feito abaixar a cabeça, o havia feito a pensar em um homem destruído, em um homem abandonado por Deus. Provavelmente, se você está sentindo da mesma maneira, saiba que Deus, através de Jesus Cristo, olha para você. Ele não olha a Cristo Rei como um todo. Ele te vê. Ele vê o seu coração. Ele vê a sua mente. Ele sabe a sua dor. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe aonde lhe falta ar. Ele vê a sua mente que não para quando você deita a cabeça no travesseiro e procura o sono e o sono não vem. Quando você está trabalhando e você é incapaz de prestar atenção no que você está fazendo, porque a sua mente não para. E você sempre está puxando um ar, parece que você está constantemente respirando profundo, porque você dorme e acorda, mas o cansaço não se vai. Deus, Ele cura individualmente. Ele vem ao seu alcance. E assim como Pedro, que após aquela conversa, sentiu-se curado, sentiu-se restabelecido, sentiu-se reanimado, o Senhor também faz e continuará fazendo na sua vida. Todas as vezes que você levantar os seus olhos da fé e você encontrar Jesus, ver Jesus e buscar Jesus. A segunda interpretação, e eu gosto das duas, por isso que estou trazendo isso agora à noite para os irmãos, a segunda interpretação para esse texto era: Pedro ainda precisava de um último tratamento. Pedro foi um homem que agia para depois pensar. Ele fazia, acontecia e depois que ele ia medir as consequências dos seus atos. Pedro era um homem sanguíneo. Ele não aguentava, ele não tolerava nada, ele não deixava passar nada. E você vai perceber isso quando, por exemplo, foram prender Jesus. Pedro, sem pensar, ele arranca de uma faca e corta uma das orelhas dos soldados do sacerdote e diz: Pedro, em defesa de Jesus, Jesus disse: não, você não precisa disso, Pedro. Anteriormente, quando Jesus está falando da sua morte, Pedro disse: não, de modo nenhum você volta para Jerusalém. Quer dizer, Pedro era um homem assim tempestuoso, ele era sanguíneo, ele era cheio de si, ele confiava muito mais no seu poder físico, comigo resolve é aqui, olha. Era mais ou menos isso que Pedro estava dizendo, e Jesus constantemente dizia: Pedro, não é assim que você faz, não é assim que você age, não é assim que você resolve as situações, Pedro. Calma lá! Nós estamos falando do reino celestial. As coisas não resolvem no braço, não resolvem no grito, não resolvem na maldade, não resolvem na maledicência, não resolvem nas tramas individuais e pessoais que tantos fazem em relação a tantos. Peraí, Pedro, as coisas são resolvidas no reino celestial. Não é isso que nós encontramos no texto sagrado, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra forças espirituais, forças tenebrosas. E chama atenção para essa parte. Forças tenebrosas do mal nas regiões celestes, onde nós não conseguimos ver com os olhos físicos, onde nós não conseguimos medir a força física que está do outro lado, porque ela não é força física, é uma força espiritual. A coisa é tratada no reino celestial. Pedro, não é assim que as coisas são resolvidas.
Jesus viu que Pedro ainda precisava ser curado nessa parte. Além de ser curado das suas 3 negativas em relação a Jesus, nessa segunda interpretação, Pedro precisava ser curado da sua soberba, do seu orgulho, do seu enchimento de si próprio. Esta é a razão pela qual Jesus fez as 3 perguntas para Pedro. Na primeira interpretação, Jesus fez as 3 perguntas para Pedro para que redimisse de cada uma das 3 negações que ele fez em relação a Jesus. Nessa segunda interpretação, que assim como a primeira tem forte embasamento bíblico, foi para que Jesus curasse a sua soberba, curasse o seu orgulho. Por isso que quando Jesus ele faz a pergunta a Pedro, e então no versículo 16, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas mais do que os outros? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro talvez nem tenha prestado atenção na pergunta de Jesus. Não tenha prestado atenção em cada uma das palavras que Jesus havia dito. Na mente de Pedro, a única coisa que ele ouviu foi: você me ama, Pedro? Mas Jesus tinha perguntado: você me ama mais do que os outros? Pedro não pensou 2 vezes. Sim, eu te amo. Em outras palavras, sim, eu te amo mais do que todos esses outros. Que outros? Aqueles outros apóstolos que estavam ali, aqueles outros discípulos que estavam com Pedro, aqueles que momentos antes estavam sentados ao lado de Pedro, à beira da praia, e Pedro os havia convidado: eu vou pescar, eu vou, e os demais: nós vamos juntos. Pedro, naquele momento, ele disse: sim, Senhor, eu te amo mais do que os outros. Jesus, então, faz uma segunda pergunta a Pedro. Pedro, agora ele já não faz em relação aos outros. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Quer dizer, Pedro, continuando firme, estava firmado na sua certeza, na sua convicção: eu te amo, eu te amo. Mas ele havia negado Jesus há pouco tempo antes. Ele dizia: eu te amo sim. É claro que eu te amo. Quer dizer, eu não sei se ele falou com essa impetuosidade toda, mas eu imagino que foi assim que ele disse, com essa firmeza, com essa convicção: eu te amo. Então, nesse caso, Pedro apacenta as minhas ovelhas. Ele havia dito em primeiro lugar: apacenta os meus cordeiros. Agora, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Foi nesta terceira pergunta que a ficha caiu. Foi nessa terceira pergunta que clicou na cabeça de Pedro. Foi diante dessa terceira pergunta que o coração de Pedro mudou. Então, ele desce da sua soberba, ele desce do seu orgulho, ele se desveste de toda a sua autossegurança, ele se desfaz da sua autoproteção. Ele então entende o que Jesus estava dizendo. E a terceira pergunta de Jesus, conforme nós lemos no versículo 17, quando ele ouve a terceira pergunta de Jesus, a Bíblia diz que ele se entristeceu profundamente. A ideia nessa palavra entristeceu, a ideia é: Pedro agora ele se arrependeu. Arrepender no sentido de: o que eu estou fazendo, gente? O que eu estou falando? É o velho Pedro que se está se mostrando. Que bobagem que eu estou fazendo. Eu neguei Jesus há tempo atrás. Como é que eu estou ainda cheio dessa impetuosidade toda? O que eu estou fazendo? E a Bíblia diz que ele se entristeceu profundamente. E observe que no versículo 17, Pedro muda completamente a sua fala. Ele disse assim: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe que eu te amo. Ele agora, Pedro, tira de sobre si a autoconfiança. Ele tira de sobre si aquele peso que ele carregou durante a sua vida inteira, no tempo em que ele era pescador, no tempo que ele seguiu Jesus, e agora ainda estava sobre ele
a sua autoconfiança, que já o havia derrotado várias vezes. A última delas foi na negação de Jesus. Pedro, então, ele se despindo de si mesmo, ele agora joga para cima de Jesus. Ele se entrega para Jesus. Ele abre a sua vida. Ele rasga o seu peito e deixa que Jesus visse a sua alma, visse o seu coração, visse quem verdadeiramente Pedro era. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha alma. O Senhor conhece a minha mente. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe onde eu sou forte, o Senhor sabe aonde sou fraco. O Senhor me conhece. O Senhor sabe, Deus, que lá no fundo, no profundo do meu coração, no fundo da minha alma, apesar de tantas atitudes insanas que eu fiz, o Senhor sabe, Deus, que lá no fundo eu te amo. Às vezes nós fazemos bobagens na vida, não é verdade? A gente age em tantas coisas que a gente entristece o coração de Deus. Isso não são palavras minhas, são palavras da palavra de Deus. Não entristeçais o Espírito do Senhor. Se a Bíblia diz para não entristecermos o Espírito do Senhor, é porque, na verdade, nós temos a capacidade de entristecê-lo. Por isso a Bíblia dá essa advertência: não entristeçais o Espírito do Senhor. E nós entristecemos o Espírito do Senhor quando nós negamos o Senhor. Não com a boca, talvez a sua boca, a minha boca, nunca tenha saído uma frase dizendo que você nega o Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, todas as vezes que você e eu pecamos, todas as vezes que nós nos desviamos do caminho da verdade, todas as vezes que nós nos desviamos do caminho da justiça, nós estamos negando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz para não fazer isso ou para fazer aquilo, e nós fazemos isso e deixamos de fazer aquilo. Nesse momento, entristecemos o Espírito do Senhor. Mas quando isso acontece, ainda há esperança para você. Há esperança para mim, como houve esperança para Pedro. Jesus, quando faz a pergunta pela terceira vez, Jesus, ele diz em outras palavras: Pedro, não se sinta cheio de si. Você está tão cheio de si que isso vai te derrubar outra vez, Pedro. Você está tão cheio de autoconfiança que isso vai te derrubar. Quantas vezes provavelmente tenha passado na sua cabeça quando você soube que o irmão da igreja ou alguém da igreja fez essa bobagem, fez aquela bobagem, cometeu esse pecado, cometeu aquele pecado, disse: ele é burro demais, isso não aconteceria comigo, eu não faria dessa maneira. E quando nós fazemos nós estamos trazendo para nós todo o poder, toda a capacidade, toda a força que nós não temos. A palavra de Deus diz que a nossa suficiência vem do Senhor Jesus Cristo. Se a Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Jesus, a Bíblia está querendo dizer que nós somos insuficientes se quisermos agir sozinhos. Nós somos insuficientes se quisermos confiar em nós. Nós somos insuficientes se nós quisermos acreditar nas nossas próprias forças. A minha e a sua suficiência vem do Senhor Jesus Cristo. Por isso, mais tarde, esse mesmo João que escreveu o Evangelho, mais tarde, lá na sua primeira epístola, lá no fim da Bíblia, ele diz assim: olha, se você for como Pedro, ou como eu, João, se nós pecarmos, se você pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Tanto a primeira interpretação, Jesus queria redimir Pedro de cada uma das três negativas, ou a segunda interpretação, o que Jesus queria fazer era curar Pedro do seu orgulho de si mesmo, juntando as duas interpretações que estão perfeitamente de acordo com a palavra de Deus, você agora pode trazer para o seu coração. Jesus não te vê como mais um.
Ele te vê individualmente, ele sabe da sua necessidade. E o que o Senhor Jesus quer nos ensinar através da sua palavra é que ele não somente sabe da sua necessidade, como ele também quer e exige, porque a palavra de Deus assim o diz, que você confie plenamente nele, se desvista totalmente de você mesmo e se entregue completamente ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra lida. Obrigado, Deus, por esse ensino da sua palavra que consola os nossos corações, que nos confronta e que nos ensina e estimula a nos desvestirmos de nós mesmos, porque o Senhor vê a nossa necessidade e o Senhor cura e o Senhor sara. Deus, guarda-nos. Deus, joga-nos, se necessário for, com o nariz no chão, mas não nos deixa andar sozinhos sobre os nossos próprios pés. Queremos andar de acordo com a sua palavra, no poder do Espírito Santo. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus Cristo inunda a sua vida com a sua palavra. Tenham todos uma boa noite.